sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Queridos irmãos e irmãs, caros fiéis, estamos no segundo domingo da Quaresma, e hoje a liturgia fala para nós que Jesus sobe ao monte. E Jesus não sobe sozinho ao monte. Jesus sobe com a sua igreja, representada ali em Pedro, Tiago e João. Jesus sobe ao monte Tabor, ao monte, alto. Para quê? Jesus subiu e lá Jesus se transfigurou-se. Essa transfiguração de Jesus é uma prefiguração do que vai acontecer alguns dias depois. A transfiguração de Jesus é a prefiguração da sua ressurreição. É como se fosse uma ressurreição antecipada, Para que a igreja contemplasse, para que a igreja mais tarde pudesse confirmar e testemunhar. É o que nós participamos na Santa Missa. A Santa Missa é a antecipação do céu aqui na terra. Nós já vivemos o céu antecipado aqui na terra. Nós temos a graça de viver as realidades celestes aqui na terra. Então a liturgia de hoje fala sobre a transfiguração de Jesus, que o contrário de transfiguração, a gente vai ver nesta reflexão, nesta homilia, é a desfiguração. E antes de Jesus se transfigurar, Jesus se desfigurou. A gente viu isso a semana passada, quando Jesus entrou no deserto. Lá Jesus ficou desfigurado, porque a fome nos desfigura, gente? A fome nos desfigura. Jesus teve fome, Jesus teve sede. Quantas vezes nós vamos passar por processos de desfiguração que nós não pedimos, não provocamos em nossa vida? Muitas vezes um julgamento é uma desfiguração. Quem é julgado injustamente passa por uma desfiguração injusta. Muitas vezes a desfiguração da enfermidade, ninguém pede para adoecer, de repente nos deparamos com enfermidade, com algo desse tipo, e temos que lutar. Se não basta a desfiguração física, nós não podemos nos deixar ficarmos desfigurados espiritualmente. Temos que lutar.
Então a liturgia de hoje também traz para nós, irmãos e irmãs, logo na primeira leitura, um pedido muito difícil. Deixa eu perguntar para você, se uma pessoa pedisse 10 reais para você, você seria capaz de dar 10 reais para a pessoa, sim ou não? Sim. Se uma pessoa pedisse um carro a você, você seria capaz de dar um carro para a pessoa? Sim. Se uma pessoa pedisse uma moto para você, você seria capaz de dar uma moto para a pessoa? Sim. Mas se a pessoa pedisse, se você tem, se a pessoa pedisse o seu filho, jamais você daria. É uma coisa inegociável. E foi exatamente isso que Deus pediu a Abraão. Foi exatamente isso que Deus pediu, irmãos e irmãs, a Abraão. E é bom que nós percebamos, irmãos e irmãs, o sofrimento antes e o sofrimento depois, mas é um sofrimento vivido com fé. O Calvário, que Abraão passou também, o Calvário antes e o Calvário depois. O Calvário antes, porque Abraão desejou, Abraão queria ter um filho, e só mais tarde é que Deus vai conceder a Abraão um filho, chamado filho da promessa, Isaque. Então o Calvário antes que Abraão passou, teve que esperar muitos anos, e o Calvário depois, Deus deu, Deus pediu a Abraão. E com muitas lágrimas, com muita tristeza, mas Abraão não negou o pedido qual Deus fez. Então Abraão vai para onde? Vai fazer caminho, subir ao monte alto. O monte tem um nome chamado Monte Moriá. Então Abraão vai subindo ao Monte Moriá com o seu filho Isaque. Se nós lêssemos versículos anteriores, capítulos anteriores desta leitura, Isaque faz uma pergunta para Abraão. Você quer saber o que é que Isaque pergunta para Abraão? Pai, onde está o sacrifício que nós vamos oferecer a Deus? Pobre daquele adolescente, daquele jovem, Isaque não sabia que era ele mesmo que ia ser ofertado como sacrifício. E você quer saber qual é a resposta de Abraão? Apesar da dor, gente, somente quem tem fé, somente quem é provado e aprovado na sua fé dá uma resposta à altura da qual deu Abraão. Sabe o que Abraão disse para Isaque? Meu filho, Deus providenciará. Aquela resposta que Abraão deu, não foi fácil ele responder daquela forma, porque ele, interiormente, eu acho que ele engoliu o choro naquele momento, né? Porque ele sabia que a oferta era o seu próprio filho. Mas o que é que ele diz para Isaque? Meu filho, Deus providenciará. Eles vão subindo o monte, é interessante, né? Aqui não fala, mas se lêssemos, né, versículos, capítulos anteriores também, Isaque vai levando consigo o feixe de lenha. O feixe de lenha que seria usado para queimar, ofertar o próprio sacrifício que era ele mesmo. Esse feixe de lenha que leva Isaque é uma prefiguração do Cristo, que mais tarde, como de fato fez, carregaria a cruz e daria a vida pela humanidade. Então, chegando lá, no cume da montanha, do Monte Moriá, Abraão disposto de fato a fazer o que Deus pediu, Deus intervém, porque Deus viu que Abraão foi provado, mas a sua fé foi aprovada. E Deus intervém. Não precisa, Abraão, eu sei que tu és um homem de fé. Então, irmãos e irmãs, é preciso que confiemos em Deus, mesmo diante da dor, mesmo diante das dificuldades, e seremos surpreendidos quando estivermos na presença de Deus. Vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Romanos: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho. Veja, irmãos e irmãs, Deus poupa e Deus não poupa ao mesmo tempo. Padre, como entender esse poupar e este não poupar? Deus não poupou o seu próprio filho, mas poupou Isaque. Deus poupou Isaque, mas não poupou o seu próprio filho, porque o sacrifício que Abraão iria oferecer, que era o seu filho Isaque, não era um sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito Deus estava preparando.
que é o sacrifício do seu filho, Jesus Cristo. Então, Deus poupou Isaque de ser ofertado como sacrifício, mas não poupou Jesus, o seu próprio filho. Jesus foi oferecido como oferta viva, o sacrifício para expiação de nossos pecados. Por isso, irmãos e irmãs, façamos valer o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo derramado no madeiro da cruz, para que nós tivéssemos redenção, para que nós fôssemos salvos. Por isso que cantávamos no Salmo: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andar na presença de Deus, irmãos e irmãs, significa andar com dignidade, significa andar com honestidade, significa andar com fé. Andar na presença de Deus significa, irmãos e irmãs, andar com segurança. Deus conduz os nossos passos, Deus conduz a nossa vida. E como cantava ainda o Salmo, olha que coisa forte, é o que aconteceu com Abraão. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Não pense que foi fácil para Abraão. O sofrimento antes e o sofrimento depois, mas o sofrimento antes e o sofrimento depois foi, substituído pela grande alegria que ele sentiu, de ser chamado pai da fé. O Evangelho, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, subindo ao monte, assim como Moisés subiu ao monte Sinai, assim como aqui na primeira leitura, Abraão subiu ao monte Moriá, Jesus sobe ao monte. Como é o nome do monte que Jesus sobe? O monte, não é o monte Tambor, não. É o monte Tabor, Jesus sobe a este monte e leva consigo 3 dos seus discípulos. Aí vamos fazer uma pergunta, Por que Jesus não leva os 12? Por que Jesus não levou os 12 discípulos? Jesus não levou os 12 discípulos pelo simples fato de que, se levasse os 12, o povo, o rebanho, ficaria na planície à deriva. Então Jesus deixa os 9 lá na planície para cuidar do rebanho, para cuidar do povo, para que os lobos ferozes, não dispersasse, não perturbasse, não tivesse a ousadia de destruir o que foi construído no coração daquele povo. Então Jesus deixa os 9 lá e leva 3, Pedro, Tiago e João. E nós devemos perguntar, por que Jesus não levou André? Por que Jesus não levou Bartolomeu? Por que Jesus não levou Tadeu? Por que Jesus não levou Filipe? E sim, levou Pedro, Tiago e João. Não porque eles fossem os melhores, mas porque eles precisavam mergulhar nas profundezas de Deus. Eles precisavam, o mais rápido possível, fazer a experiência do Cristo, que se transfiguraria. Porque Tiago e João, desejou lugares de destaque. Tiago e João desejou, estar nos primeiros lugares. Nos coloca, Senhor, um à tua esquerda e um à tua direita. Foi isso que Tiago e João pediu. E Pedro, vai dizer que não conhece Jesus. Então eles precisavam sim fazer a experiência com Cristo, para serem fortalecidos na sua fé. E diz São Marcos, aparecem 2 personagens bíblicos. Quais são eles? Elias e Moisés. Elias representa todos os profetas e as profecias que se cumprem em Jesus. E Moisés representa toda a lei. E Jesus veio plenificar a lei. Jesus veio fazer com que a lei se cumprisse, irmãos e irmãs. Porque a lei, antes de Jesus, a lei, ela tinha um sentido diferente. A lei, ela deve estar a serviço da vida. E Jesus veio fazer com que a lei estivesse a serviço da vida. Porque antes era o contrário. Era a vida que estava a serviço da lei. Em nome da lei, as pessoas matavam. Em nome da lei, as pessoas apedrejavam. Então, Jesus veio fazer com que a lei tivesse o seu sentido, essencial. Pois toda lei, se não estiver a serviço da vida,
ela não é digna de ser obedecida, ela não é digna de ser, né, vivenciada. Então Jesus vem fazer com que a lei se torne plena, esteja a serviço da vida, porque antes não estava. Era comum as mulheres serem apedrejadas em praça pública. Era comum elas serem desmoralizadas diante da família, diante dos amigos. Era feito uma roda em volta dela e ela era apedrejada. Inclusive, Jesus defende uma mulher que estava no matadouro. Vamos usar esta palavra, né? Ela estava prestes. Você vê, o boi, quando está no matadouro, não tem mais volta, né? O marchante vai matar mesmo. Às vezes nós nos colocamos como marchante dos outros. E Jesus defende aquela mulher que estava no matadouro, prestes a ser apedrejada. Por quê? Porque a vida estava a serviço da lei. Não é assim. Não é a vida que está a serviço da lei. É a lei que está a serviço da vida. Por isso que Jesus veio, né, plenificar a lei, fazer com que ela acontecesse de fato. Não é mais a lei do talião, olho por olho, dente por dente. É a lei do amor, dar a outra face. Jesus nos ensinou a dar a outra face. Qual é a face, a outra face do ódio? É o amor. Qual é a outra face, ou o contrário, tanto faz a gente sim perguntar, qual é a outra face, né, da tristeza? É a alegria. Jesus nos ensina a dar a outra face. Se as circunstâncias vêm para me deixar triste, se as circunstâncias vêm para me fazer infeliz, eu não vou admitir, eu vou lutar, vou buscar todos os meios, procuro sacerdote, procuro psicólogo, procuro psiquiatra, não importa. Se as circunstâncias vêm para me acrisolar, se as circunstâncias vêm para me fazer uma pessoa infeliz, triste, abatida, deprimida, não admitirei. Vou encontrar meios para me libertar de tudo isso. Então é dar a outra face. Diante do ódio, somente o amor, né, sana todas as feridas. Por fim, irmãos e irmãs, Pedro propõe para Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Por um certo momento, Pedro esqueceu dos que estavam lá embaixo. Quantos de nós, muitas vezes, temos uma ascensão na nossa vida, seja uma ascensão econômica, seja uma ascensão social, quando alcançamos títulos, cargos e diplomas, seja uma ascensão, né, financeira, e quando estamos lá em cima, não somos capazes de enxergar os outros como irmãos. Não somos capazes de descer até o outro. E se descermos, descemos pisando nos outros. Esse evangelho nos ensina, irmãos e irmãs, se nós subimos a um patamar da vida, desçamos para ajudar aqueles que não subiram. Desçamos com humildade, desçamos com simplicidade. Não esqueçamos que a ascensão da qual eu tive um apoio. Alguém me apoiou. Se você, homem, que é esposa, está bem economicamente, você não está bem economicamente sozinho. A tua esposa contribuiu, a tua esposa ajudou e vice-versa. Então é preciso que tenhamos essa compreensão, irmãos. Então Pedro queria permanecer lá, esquecendo daqueles que estavam ali, né, lutando, né? É como aquela história, né? Você sabe que quem é que sustenta os poderosos? Você sabe quem é que sustenta os poderosos? O povo simples, a base. Os poderosos são sustentados pelo povo simples, pelo camponês, pelo artesão, pelo professor, pelo médico, e aí sucessivamente. Os poderosos são sustentados pelo povo simples. E são os poderosos que muitas vezes pisam no povo simples. Se nós alcancemos um grau elevado, desçamos com humildade. Irmãos e irmãs, se eu perguntar para você, qual é o lugar mais alto que você já esteve? Num prédio, numa montanha, numa torre, em um poste, sei lá, em uma casa alta? Qual é o lugar mais alto que você já esteve em sua vida? Eu digo para você, nenhum desses lugares que você falou, imaginou, é alto.
O lugar mais alto, o qual nós estamos, é este, o qual você está agora e eu também. É na Santa Missa. Hoje nós estamos no monte. Deus nos trouxe aqui. Para quê? Para que nós nos transfigurássemos. Nós viemos para cá desfigurado, preocupação em casa, né? Problemas de saúde, desemprego, julgamentos, incompreensão, tudo isso são desfiguração que nós passamos. E você veio para cá, permita que Deus transfigure a sua vida. E uma vez transfigurado, quando você voltar, daqui a pouco nós vamos descer a montanha. Daqui a pouco vamos descer a montanha. E os que ficarem em casa, seja esposo, seja esposa, seja irmão, seja irmã, seja tio, seja amigo, os que ficarem em casa têm que enxergar em você uma pessoa transfigurada. Olha, a pessoa chegou diferente da missa. Olha como o semblante dele está melhor. Quando a gente não está bem, o nosso semblante fica desfigurado. Quando a gente está na autoestima, bem alegre, o nosso semblante está, né, em perfeita harmonia. Permita que você seja transfigurado. Saia, desça do monte com humildade, lembrando que muitas pessoas que ficaram lá em casa precisam sim do seu apoio, precisa da sua ajuda, precisa da sua oração, precisa da sua compreensão, precisa da sua paciência, precisa do seu colo. Os filhos precisam do colo dos pais. Por fim, irmãos e irmãs, não desfiguremos mais a Cristo. Quantas vezes nós desfiguramos o Cristo quando nós não, de fato, né, fazemos aquilo que Ele pediu. Tive fome e não me destes de comer. Quando assim você fez, você podia, mas não deu de comer a alguém que tinha fome. Você deixou o Cristo ali desfigurado. Estava nu e não me vestistes. Nesta ocasião, você poderia, porque você tem muitos calçados em casa, você tem muitas roupas que as traças estão comendo. Você poderia ter calçado aquela criatura. Você poderia ter vestido aquela pessoa, mas não vestiu. Então você deixou o Cristo desfigurado. Quando você julga alguém sem conhecimento de causa, simplesmente porque ouvi falar, ouvi dizer, você está desfigurando o Cristo. Não desfiguremos mais nosso Senhor Jesus. Sejamos homens e mulheres de fé, assim como foi Abraão. Deus não pediu algo fácil para Abraão não, viu? Por isso que eu comecei a homilia perguntando, você seria capaz de dar 10 reais para uma pessoa? Sim. Você seria capaz de dar um carro para uma pessoa? Sim. Você seria capaz de dar uma... Sim. Mas jamais você daria seu filho, porque é algo precioso. E Deus pediu isso e Abraão esteve disposto a dar. Então, façamos com que o Cristo que nós nos deparamos com Ele todos os dias, seja na tua empresa, seja na faculdade, seja dentro de casa mesmo, façamos que essas pessoas, que é a imagem do Deus vivo, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, façamos com que essas pessoas sejam transfiguradas. Não precisa você fazer o extraordinário, o simples fato de acolher, olha, vamos caminhar juntos, vamos lutar, vamos enfrentar essa enfermidade, vamos enfrentar essa dificuldade. Recentemente nós sepultamos uma pessoa bem querida da nossa paróquia, que eu acompanhei todo o processo, né, rezando por ele. Em algumas ocasiões estive na casa dele, em algumas ocasiões ajudei, a esposa dele é testemunha, né? Uma pessoa que viveu um processo de desfiguração por causa da enfermidade, né? Luciano, esposa de guia do SCC, que quarta-feira vai ser a missa, já falo aqui, quarta-feira vai ser a missa de 7º dia dele, lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, e quero pedir ao SCC que se faça presente. Esse homem passou pelo processo da desfiguração física, porque a enfermidade o maltratou muito,
mas um homem que viveu intensamente a sua fé, um homem que foi desfigurado fisicamente, mas um homem que não foi desfigurado, né, familiarmente, um homem que não foi desfigurado moralmente, um homem que não foi desfigurado espiritualmente. Ele foi desfigurado fisicamente, porque a enfermidade o maltratou. Quem esteve lá comigo, né, fazendo a encomendação do corpo, viu a forma como ele estava, bem magrinho, tudo. Muitas vezes a enfermidade nos maltrata, nos desfigura. Pode desfigurar o corpo, mas jamais desfigurará a alma. Que Deus fortaleça, irmãos e irmãs, a nossa vida. Vamos ser desfigurados, vamos ser desafiados muitas vezes. Tem desfigurações que não vêm de Deus. Por exemplo, eu vou citar 3 tipos de desfiguração que não vêm de Deus. E somos nós que procuramos elas. A desfiguração das drogas. As drogas desfiguram quem a consome. A desfiguração do alcoolismo, da embriaguez. Você fica uma pessoa desfigurada quando você se embriaga, quando você mete, né, a cara na cachaça, não tem controle. A desfiguração da prostituição. São as 3 desfiguração terríveis. Essas desfigurações é uma decisão do ser humano. Deus não manda ninguém se embriagar. Deus não manda ninguém ficar drogado. Apesar que muitas vezes consumimos drogas, né? Porque quem toma remédio, né? O remédio é uma droga, mas é uma droga lícita, orientada pelo médico por uma questão de saúde. Entendeu, irmãos e irmãs? Mas são desfigurações que decidem muito de nós. É decisão de nós. Mas existem desfigurações que é um processo, seja um processo biológico, seja um processo patológico ou genético. E a gente tem que saber lidar com essas patologias, com essas realidades, com paciência. Eu não pedi para ter um câncer, eu não pedi para ter isso, mas temos que ter a paciência de Jó, porque Deus devolverá para nós a pureza de nosso corpo. Ninguém fica com câncer para sempre. Ninguém fica aleijado para sempre. Ninguém fica cego para sempre. Inclusive eu brincando com o seu Martinho, né? Seu Martinho removeu um olho, né? Ele tem uma prótese. Eu dizia para ele, ó, seu Martinho, quando o senhor partir deste mundo, quando o senhor entrar no céu, Deus devolverá para o Senhor este olho que o senhor perdeu aqui no mundo. O senhor entrará no céu com os 2 olhos. Deus devolverá para nós aquilo que o mundo nos fez perder, mas é preciso que tenhamos paciência de viver a fé em Deus, lutando para sermos transfigurados diante das desfigurações que são impostas ou as desfigurações que nós mesmos buscamos. Uma pessoa que trilha o caminho das drogas, ele buscou de uma certa forma as maus influências, né? Então muitas desfigurações somos nós que buscamos, outras muitas vezes passamos por julgamentos ou impostas sobre nós e tantas outras coisas, mas que Deus seja glorificado em nossa vida. Se desfigurado eu estou, é possível que eu volte a estar transfigurado. Você sabe que antes de nós estarmos desfigurados, você vê que antes da desfiguração veio o quê? A transfiguração. Antes da desfiguração de Jesus no deserto, Jesus esteve transfigurado, porque quando Jesus esteve lá sendo batizado no Rio Jordão, Jesus estava transfigurado na graça de Deus. Então, entre as 2 transfigurações, vamos ter no meio a dificuldade, o desafio. Mas sejamos fortes e busquemos a Deus. Vamos cantar uma canção para concluir o peso da cruz. Caminhastes até o Calvário com teu filho. Como eu dizia, o Calvário antes e o Calvário depois. O Calvário antes de Abraão e o Calvário depois que Abraão passa na sua vida. Mas se nós passamos o Calvário com Cristo, nós ressuscitaremos com Cristo. Pois após o Calvário vem a ressurreição. Mas é preciso que permaneçamos fiéis.
mesmo diante do pedido mais absurdo que possa ser, que Deus nos faça. Confiemos nele, entreguemos a nossa causa a ele, e ele sabe o que é melhor para nós. Vamos cantar Dó maior, né? Da cruz derrubou o Rei Jesus. Só o coração de mãe, Só um coração de mãe, pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel, como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida, o teu olhar me mostra amor. Caminhastes até o Calvário com teu filho, Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido, Maria, te convido a caminhar também comigo. Ó Mãe, levanta-me do chão, me acolhe em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Ó Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Caminhaste até o Calvário com teu filho, caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Ó Mãe, levanta-me do chão, me acolhe em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Ó Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Oh Mãe, levanta-me do chão, me acolhe em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Ó Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Abraão também caminhou com seu filho até o Calvário. Maria caminhou com seu filho até o Calvário. Guia, essa mulher forte, né, esposa de Luciano, caminhou com Luciano também até o Calvário. Quantas vezes, né? Guia, enquanto esposa, né? Vendo a agonia, a dor do seu esposo. Você também que é pai, quantos calvários você já enfrentou quando o filho adoece, né? O Calvário significa as dificuldades que enfrentamos, mas as dificuldades não podem nos fazer covardes. As dificuldades não podem fazer covardes. Você encontra dificuldade, pai, na sua casa, mas não se acovarde. Não deixe que as dificuldades façam de você um pai covarde. É forte. Não deixe que as dificuldades façam de você um esposo covarde.
Não deixe que a dificuldade faça de você uma esposa covarde. Se for preciso, caminhe com ele até o Calvário, lute até outro momento. Não deixe que as dificuldades façam de você um fiel covarde. Cuide do seu padre. Da mesma forma eu digo, eu peço a Deus, me ajuda, Senhor, para que eu não seja um padre covarde. As dificuldades não podem nos fazer uma criatura covarde. Se for preciso, eu caminho com quem eu amo até o Calvário, sim, e entrego nas mãos de Deus. Abraão caminhou com o seu filho até o Calvário. Maria caminhou com o seu filho até o Calvário. O padre caminha com o seu povo também, enfrentando o Calvário, tantas coisas. Repito, as dificuldades, os desafios, os problemas não podem fazer você um esposo covarde, uma esposa covarde, filhos covardes, pais covardes, não. Demonstre amor diante das dificuldades. Estou com você, meu bem. Estou com você, filho. Vamos lutar, vamos vencer juntos. Oh, mãe, Caminho do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. oh, mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educas o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Fiquemos em pé, ó mãe, canta. Oh,